Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, de muito trabalho. Hoje, exatamente 2 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto. Lembrando que todos os estudos do canal EOS Manaus é um estudo e existe uma continuidade. Então, esse que você está vendo, se você está aqui chegando e pegou Obras Póstumas, não é o primeiro. Procure sempre o estudo de número 1, para que você aí sim possa ter um acompanhamento mais completo da obra, tá bom? Então, sejamos todos nós bem-vindos e nós iniciamos sempre o nosso estudo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de trabalho, de estudo na sua seara. Vamos orar? E assim, divino amigo, amor amado, mestre querido, com a tua permissão, com a tua graça, mais uma vez, nós aqui estamos reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita, nesse momento, o livro Obras Póstumas. Nós te rogamos, primeiramente, a permissão e a proteção e a inspiração de que necessitamos para uma melhor compreensão do livro espírita. Nosso sentimento, amado mestre, é de gratidão. Agradecemos não só por essa oportunidade, mas principalmente pela vida, pela oportunidade de estarmos encarnados. Graça te damos, amor amado, e te pedimos o amparo sempre, que assim seja. Então vamos lá, no livro Obras Póstumas, nós estamos no O Caminho da Vida. Aqui as anotações do professor Allan Kardec em torno desse caminho da vida. Nós estamos no 3º parágrafo já. 1, 2, 3, 5º parágrafo. Vamos lá? Lembrando a semana passada, quando nós falamos, quando você fala em vida, a vida é uma só. Tá? Nós só temos uma vida. E dentro dessa vida nós temos várias existências. Por que a gente fala em uma vida? Porque há uma continuidade. Nada está fechado e isolado. As reencarnações, elas são solidárias. Tudo nesse processo dessa nossa vida, a vida de espírito, a nossa vida, porque nós somos espíritos e temos escalas, vamos dizer assim, momentos encarnados que precisamos, que é para nós podermos evoluir. Então vamos lá. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito o homem pode tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, já que ele não se lembra das faltas que cometeu. Aquele movimento de algum grupo que acha melhor, acredita, é bastante interessante a gente interferir e dizer, mas por que não lembra? Mas por que a gente não lembra? Então tá, Deus errou e você tá morto de certo. O ser humano é muito prepotente, né? Então, já que eu não lembro dos meus erros anteriores, como é que eu vou melhorar, né? O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências infelizes associadas às misérias da vida presente tornaria esta última, a vida presente, ainda mais penosa, porque a pessoa ia estar sofrendo e saberia por que está sofrendo. Então, olha a humilhação. Então, não é só ela que ia saber. Quem conviveu com ela na existência anterior, que vai estar próximo, também vai saber. Então, isso vai ser para ela o quê? Uma bênção ou uma humilhação? Uma humilhação. E Deus jamais, Deus é amor, Ele não quer humilhar o filho, Ele quer dar novas oportunidades para o filho. Associada às misérias da vida presente, tornaria esta última ainda mais penosa. É, portanto, um acréscimo de sofrimento que Deus quis poupar às suas criaturas. Então, é como se Deus quis poupar, para que a pessoa não tivesse mais sofrimento ainda.
Mas, gente, eu acho tão estúpido a pessoa dizer, por que não lembra? Se tem coisa nessa encarnação que a pessoa quer deletar, imagina lembrar de tudo. Nosso passado nos condena. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já havíamos sido? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, assim, um novo ponto de partida, em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se, numa existência anterior, fomos antropófagos, antropófago, que se alimenta de carne humana, canibais. Imagina, né? Se numa existência anterior fomos canibais, que importa isso, já que não somos mais? Você pode até ter comido gente lá atrás, mas hoje você não come mais. Se tivemos um defeito qualquer, eu me recordo de um atendimento, ela estava na cozinha, ela pegava a faca, ela ama esse filho, mas ela olhava para a faca e se via furando o filho. Ela entrou num pânico assim terrível. Então, olha só, a gente percebe, isso ela lembra do que ela fez, ela não lembra do que ela fez, mas ela carrega dentro dela o que? Todo o sentimento, algumas imagens até. Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio desse defeito, aí está uma conta saldada, com a qual não mais devemos nos preocupar. Saldou. Eu fiz, faço ainda hoje? Não, então pronto, não tem mais que se preocupar. Já não faz mais. Porque é aquilo que a gente diz, o primeiro movimento da culpa, logo depois vem o arrependimento. Mas se a pessoa ficar só na culpa, ela vai enfermar. Então, eu não tenho que me entristecer por eu ter feito. Não, eu me entristeci, eu fiz, eu me arrependo. Mas hoje eu não faço mais. E já faço coisas bem melhores. Pronto, isso já é motivo de muita alegria. Se tivemos um defeito qualquer de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada, com a qual não mais devemos nos preocupar. Suponhamos, ao contrário, que se trate de um defeito apenas parcialmente corrigido. O restante ficará para a vida seguinte, cumprindo a nós corrigi-lo naquela ocasião. Então, dá para a gente fazer tudo numa encarnação só? Até daria, mas a gente precisaria de uma disciplina que nós não temos, de um esforço que nós não temos. Porque se a gente observar Paulo de Tarso, a gente viu que ele deu um bom salto. Se nós observarmos também a Maria de Magdala, que são as duas maiores mudanças no Evangelho, a gente vai ver também que quando se quer, se faz. É comum, não. Por isso que eles são notícias aí mundiais até hoje. Tomemos um exemplo. Agora ele vai exemplificar. Um homem foi assassino e ladrão e foi punido. Quer na vida corpórea, quer na vida espiritual. Porque na vida espiritual a gente é punido. A gente não repara no mundo espiritual, mas é punido. A punição começa. Às vezes a criatura passa uma vida inteira aqui aprontando e não repara aqui nada. Mas quando desencarna, começa a punição. Porque a lei está gravada na própria consciência e a pessoa sabe o mal que fez, o comportamento que tem. Ele se arrepende e se corrige da primeira tendência. Qual é a primeira tendência dele? Ele era o quê? Assassino. Mas não da segunda, que ele era o quê? Ladrão. Na existência seguinte, ele será apenas ladrão. Talvez um grande ladrão, porém não mais assassino. Mais um passo para diante, já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde, já não roubará, mas poderá ter a inclinação para o roubo. Vai roubar? Não. Carrega a inclinação? Carrega. Que é aquilo que a gente diz. Pois essa moça que eu falei, ela matava hoje? Não.
Mas quando ela olhava para a faca, ela se via ainda matando, entendeu? Para o roubo. Que a sua consciência neutralizará. Porque a lei de Deus está gravada na consciência, e nessa encarnação ele já sofreu as consequências, ele sabe, ele sofreu as consequências ao desencarnar, reencarnou novamente, então ele diz, olha, até tem uma tendência para o roubo, mas eu não vou roubar, entendeu? Por quê? Porque ele sabe o quanto ele já sofreu, ele guarda isso, ele não traz, gente, no consciente, ele não lembra, mas ele carrega uma intuição. É muito interessante quando a gente diz assim, mas não lembra. Mas, gente, o fato da gente não lembrar não quer dizer que a gente não sabe. Uma vez uma experiência vivida em outra existência, nessa daqui, a gente já sabe ela. A gente não vai fazer o mal, a gente não tem a tendência mais para o mal. A gente tem a tendência para o bem. Por quê? Porque a gente já venceu. Então, se nós somos vaidosos, orgulhosos, egoístas, é porque somos, não é porque esquecemos. É porque somos ainda, entendeu? Um egoísta numa encarnação, na outra vai continuar sendo egoísta. Um vaidoso numa encarnação vai continuar sendo vaidoso, até ele superar. Uma vez ele superando, ele aprendendo, ele não volta mais sendo vaidoso. Então ninguém esquece a sua conduta moral. Uma conduta moral conquistada passa a ser sua. Então, quando você olha a criança, as tendências de uma criança, ela está dizendo quais são as conquistas delas e aquilo que ela ainda não conquistou. A consciência neutralizar lá, porque ele já tem essa lição, ele já fixou também essa lição. Porque o primeiro momento é a lei que está gravada, a lei diz não faça, a lei diz o que nós devemos fazer, que a lei está gravada na consciência. Aí, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso teimar e dizer, eu vou fazer, eu quero fazer. Aí a gente faz, logo a gente sofre, e muito, sofre as consequências das nossas atitudes equivocadas. Ok, sofreu, penou, agora volta e vai reparar. Como esse sofrimento está gravado na minha consciência, e isso cai no meu inconsciente ao reencarnar, mas eu trago o quê? As impressões, as tendências. Então eu acho que vale a gente fixar isso na nossa mente. Conduta moral não se esquece e muito menos se perde. Se a pessoa não tem uma conduta moral, não é porque ela esqueceu, ela não tem porque ela nunca conquistou. Ninguém perde aquilo que nunca teve. Deu para compreender? Sim. Depois, um derradeiro esforço e, havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, porque é uma doença, será um modelo de probidade, ou seja, de honestidade. Porque é isso que a gente tem que entender. Uma conduta imoral, vamos dizer assim, é uma enfermidade. A gente está doente do espírito, é uma enfermidade espiritual, entendeste? Que mata quem? Mata o espírito. Matar o que é o espírito? Porque nós não somos filhos de Deus, a nossa essência não é de ordem divina, nós não fomos feitos para brilhar a nossa luz. Uma vez que eu adoeço, eu mato a minha condição de espírito. Eu passo a viver não como um espírito, mas como um animal irracional. Entende? Que lhe importa então que ele foi? A lembrança de ter morrido no cadafalso, vocês lembram a forca famosa, a forca subia ali no tablado, né? A lembrança de ter morrido num cadafalso não seria uma tortura, uma humilhação constante? Né? Então a pessoa está sempre lembrando, olhando assim, bem lembro. Quando eu subi esse tablado aí, fui ali enforcado, decapitado, né? Isso é muito desagradável, gente, sabe? Eu acho que a gente tem que largar de ser meio besta e tentar dar pitaco nas leis que regem o universo. Tá tudo certo, quem tá errado é a gente. Olha o nosso ato de prepotência, orgulho e vaidade. Querer dar pitaco nas leis que regem o universo. Quem fez as leis foi Deus. Eu acho tão estúpido o ser humano dizer assim, meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu escolho. Está iludido, nada é nosso, nem a riqueza é nossa. Nós somos simples administradores. Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação.
Deus não terá sido mais justo ao tornar o homem o próprio árbitro da sua sorte, pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros? Porque é aquilo assim, 2 pontos. Primeiro, errou, inferno, eterno. Mármore do inferno, é arder lá eternamente. Ou então a pessoa está sempre começando com uma encarnação. Ele cria a alma para aquele novo corpo, Se a alma tivesse no princípio, nós estaríamos ainda batendo pedra na pedra. Erros passageiros, sem lhe conceder meios de depurar-se de suas imperfeições? Então, pela pluralidade das existências, o seu futuro está nas suas mãos. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. Porque quanto mais a gente teima contra as leis de Deus, mais a gente sofre. E sofre muito. A gente diz, o sofrimento é construção de Deus? Não. O sofrimento é nossa construção. Eu sempre penso assim, quando a gente olha para o planeta Terra, o que é primordial à vida? Oxigênio. Tá de graça? Tá de graça. O oxigênio tá aí de graça. Sem oxigênio ninguém vive aqui no planeta. Então é o primeiro ponto dado por Deus. Os demais tudo tem. Tudo. Mas o terrícola é estúpido. A gente vive no sofrimento da miséria, da fome, da desigualdade. Que idiotia. Por quê? Porque como nós somos egoístas, a gente quer sempre a melhor parte pra gente. A grande parte pra gente. E o resto? O resto é o resto. Só que a gente também acaba se complicando muito com a lei. Então a gente se torna responsável por tudo isso. Então, eu acho engraçado a pessoa dizer assim, por que Deus permite o sofrimento? Então a gente tem um hábito muito assim de transferir a responsabilidade para Deus. Ele não nos deu livre-arbítrio? Então pronto. Agora ele deu livre-arbítrio, mas deu também a lei de causa e efeito. Pela pluralidade das existências, o seu futuro está nas suas mãos. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder, que era o que nós estávamos comentando. É a suprema justiça, mas a esperança jamais lhe é negada. A esperança é, não, meu filho, você não está perdido, não. Você pode se recuperar. A seguinte comparação pode ajudar a tornar compreensíveis as peripécias da alma. Suponhamos uma estrada longa em cuja extensão se encontram, mas com intervalos desiguais, florestas que se tende a atravessar e a entrada de cada uma, a estrada, larga e bela, se interrompe para só continuar a saída. Um viajante segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com um caminho aberto. Depara-se, ao contrário, com um labirinto inextricável em que ele se perde. A claridade do sol desapareceu sob a ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelas pedras. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, depara-se com nova floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades. Como, porém, já possui um pouco de experiência, que ele não entrou na primeira floresta? Sim. Foi fácil? Não. Como, porém, já possui um pouco de experiência, dela sai menos contundido. Em outra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar.
A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de sorte que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada. Firma-se nessa certeza. Além disso, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada termina no cume de uma montanha altíssima, de onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança nada lhe tem de penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas de que participou. Aquelas florestas espalhadas ao longo da estrada lhe são quais pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, principalmente nas primeiras, como me pareciam longas as travessias. Eu achava que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu redor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto de vista onde me acho, como elas me parecem pequenas. É como se eu pudesse transpô-las com um simples passo, mas ainda a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Diz-lhe então o ancião: meu filho, em algumas traduções está chegado. Em algumas traduções você vai encontrar chagado, são as mais antigas. As atuais aqui estão chegado. Então, chagado vem de chagas. Ele pode até ter chegado aí cheio de chagas, mas ele também pode só ter chegado. Então, vamos ver. Mas o importante é o conteúdo. Meu filho, chegado ao termo da viagem. Entretanto, um repouso indefinido te causaria tédio mortal, e logo terias saudade das vicissitudes que experimentastes e que acionavam teus membros e teu espírito. Olha que interessante, um repouso indefinido te causaria tédio mortal, porque é aquela ideia de que você adquiriu o céu, o que você vai fazer? Não vai fazer nada, vai só ouvir os anjos tocando harpa. Gente, eu digo que o pior castigo para o ser humano é a inatividade, é ele ficar sem fazer nada. O tempo não passa, é terrível. E logo terias saudade das vicissitudes que experimentastes e que acionavam teus membros e teu espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorrestes e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais deves temer. Vai ao encontro deles e procura guiá-los com os teus conselhos, a fim de que cheguem mais depressa. Replica o nosso homem: irei com alegria. Entretanto, pergunto: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso pouparia aos viajantes a travessia daquelas abomináveis florestas. E por que nós? Mas, Senhor, por que esse negócio de prova? Deixa ficar tudo legal, tudo pudim, água de coco, vatapá, mousse de cupuaçu. Essa é uma maravilha, rede, né? Retruca o ancião: meu filho, presta atenção e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Por exemplo, é a pergunta que foi feita no livro Consolador sobre Jesus. Se Emmanuel sabia dizer do processo de evolução de Jesus, ele disse: o que se conta, o que se fala, eu digo é fofoca do além, né? Mas o que se fala é que o nosso Senhor Jesus foi um daqueles espíritos que teve a sua evolução reta. Entendeu? Porque quando a gente diz assim, todos tivemos o mesmo começo, sim, mas nem todos tiveram o mesmo percurso. Porque aqui que ele está falando,
Teve uns que adquiriram a experiência rápido e já não adentraram nessas florestas tortuosas. Nós entramos em florestas tortuosas, e como? Entendeu? É isso que ele está dizendo. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles chegam aqui em virtude do próprio mérito. O que saberias tu mesmo se por lá não houvesse passado? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentar os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Sem isso, serias tão inexperiente quanto eras à partida. Além disso, procurando livrar-te das dificuldades, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessastes. O que fizestes foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajantes que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham, sem o perceberem, para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso se nada houvessem feito? Respondeu o viajante: meu pai, numa dessas florestas encontrei um homem que me disse, abre aspas, nos confins da floresta há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas um consegue. Todos os outros caem no precipício, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Fecha aspas. Esse abismo eu não vi. Respondeu o ancião: meu filho, é que ele não existe, pois, do contrário, seria uma cilada abominável, armada a todos os viajantes que se dirigem para cá. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas também sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu tivesse criado dificuldades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade, que seria mais terrível ainda se atingisse a maioria dos viajantes. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para as estradas e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, vês que alguns caminham com passo lento e semblante jovial. Observa aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta. Como se sentem felizes por se haverem de novo encontrado ao deixarem-na? Mas, a par deles, existem outros que se arrastam penosamente. Estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, visto que sofrem atrozmente das feridas de que por culpa própria se cobriram. Entretanto, curar-se-ão, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte. Ou seja, ele coloca assim, cada floresta seria uma encarnação. E os intervalos, nesses intervalos seria o período de mundo espiritual, né? Da erraticidade. Proveito na floresta seguinte, de onde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um transpõe. Aquele homem teve razão, porque o número dos imprudentes é enorme. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos da estrada e mostrar o caminho aos que se embrenham pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é a mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O viajor que chega ao fim e que volta para ajudar os que ficaram na retaguarda simboliza os anjos guardiães, os missionários de Deus, os quais se sentem felizes em vê-lo e se desdobram em atividades para fazer o bem e obedecer
ao Supremo Ser. Linda essa história, né, que ele construiu para ilustrar o processo da reencarnação. Foi bom, gente? Sim. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando você fala em vida, a vida é uma só. Tá? Nós só temos uma vida. E dentro dessa vida nós temos várias existências. Por que a gente fala em uma vida? Porque há uma continuidade. Nada está fechado e isolado. As reencarnações, elas são solidárias. Tudo nesse processo dessa nossa vida, a vida de espírito, a nossa vida, porque nós somos espíritos e temos escalas, vamos dizer assim, momentos encarnados que precisamos, que é para nós podermos evoluir. Já que eu não lembro dos meus erros anteriores, como é que eu vou melhorar, né? E Deus jamais, Deus é amor, Ele não quer humilhar o filho, Ele quer dar novas oportunidades para o filho. Deus quis poupar, para que a pessoa não tivesse mais sofrimento ainda. Mas, gente, eu acho tão estúpido a pessoa dizer, por que não lembra? Se tem coisa nessa encarnação que a pessoa quer deletar, imagina lembrar de tudo. Nosso passado nos condena. Eu fiz, faço ainda hoje? Não, então pronto, não tem mais que se preocupar. Já não faz mais. Porque é aquilo que a gente diz, o primeiro movimento da culpa, logo depois vem o arrependimento. Mas se a pessoa ficar só na culpa, ela vai enfermar. Então eu não tenho que me entristecer por eu ter feito. Não, eu me entristeci, eu fiz, eu me arrependo. Mas hoje eu não faço mais. E já faço coisas bem melhores. Pronto, isso já é motivo de muita alegria. Na vida espiritual, a gente é punido. A gente não repara no mundo espiritual, mas é punido. A punição começa. Às vezes a criatura passa uma vida inteira aqui aprontando e não repara aqui nada. Mas quando desencarna, começa a punição. Porque a lei está gravada na própria consciência e a pessoa sabe o mal que fez, o comportamento que tem. É muito interessante quando a gente diz assim, mas não lembra. Mas, gente, o fato da gente não lembrar não quer dizer que a gente não sabe. Uma vez uma experiência vivida em outra existência, nessa daqui, a gente já sabe ela. A gente não vai fazer o mal, a gente não tem a tendência mais para o mal. A gente tem a tendência para o bem. Por quê? Porque a gente já venceu. Então, se nós somos vaidosos, orgulhosos, egoístas, é porque somos, não é porque esquecemos. É porque somos ainda, entendeu? Um egoísta numa encarnação, na outra vai continuar sendo egoísta. Um vaidoso numa encarnação vai continuar sendo vaidoso, até ele superar. Uma vez ele superando, ele aprendendo, ele não volta mais sendo vaidoso. Então ninguém esquece a sua conduta moral. Uma conduta moral conquistada passa a ser sua. Então, quando você olha a criança, as tendências de uma criança, ela está dizendo quais são as conquistas delas e aquilo que ela ainda não conquistou. A consciência neutralizar lá, porque ele já tem essa lição, ele já fixou também essa lição. Porque o primeiro momento é a lei que está gravada, a lei diz não faça, a lei diz o que nós devemos fazer, que a lei está gravada na consciência. Aí, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso teimar e dizer, eu vou fazer, eu quero fazer. Aí a gente faz, logo a gente sofre, e muito, sofre as consequências das nossas atitudes equivocadas. Ok, sofreu, penou, agora volta e vai reparar. Como esse sofrimento está gravado na minha consciência, e isso cai no meu inconsciente ao reencarnar, mas eu trago o quê? As impressões, as tendências. Então eu acho que vale a gente fixar isso na nossa mente. Conduta moral não se esquece e muito menos se perde. Se a pessoa não tem uma conduta moral, não é porque ela esqueceu, ela não tem porque ela nunca conquistou. Ninguém perde aquilo que nunca teve. Uma conduta imoral, vamos dizer assim, é uma enfermidade. A gente está doente do espírito, é uma enfermidade espiritual, entendeste? Que mata quem? Mata o espírito. Matar o que é o espírito? Porque nós não somos filhos de Deus, a nossa essência não é de ordem divina, nós não fomos feitos para brilhar a nossa luz. Uma vez que eu adoeço, eu mato a minha condição de espírito.
eu passo a viver não como um espírito, mas como um animal irracional. Eu acho que a gente tem que largar de ser meio besta e tentar dar pitaco nas leis que regem o universo. Tá tudo certo, quem tá errado é a gente. Olha o nosso ato de prepotência, orgulho e vaidade. Querer dar pitaco nas leis que regem o universo. Quem fez as leis foi Deus. Eu acho tão estúpido o ser humano dizer assim, meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu escolho. Está iludido, nada é nosso, nem a riqueza é nossa. Nós somos simples administradores. Porque quanto mais a gente teima contra as leis de Deus, mais a gente sofre. E sofre muito. A gente diz, o sofrimento é construção de Deus? Não. O sofrimento é nossa construção. Que idiotia. Por quê? Porque como nós somos egoístas, a gente quer sempre a melhor parte pra gente. A grande parte pra gente. E o resto? O resto é o resto. Só que a gente também acaba se complicando muito com a lei. Então a gente se torna responsável por tudo isso. Então, eu acho engraçado a pessoa dizer assim, por que Deus permite o sofrimento? Então a gente tem um hábito muito assim de transferir a responsabilidade para Deus. Ele não nos deu livre-arbítrio? Então pronto. Agora ele deu livre-arbítrio, mas deu também a lei de causa e efeito. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, e se Deus assim nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.